Bom, o último assunto que a gente precisa fazer uma revisãozinha rápida da graduação é a parte inicial de integração complexa ao longo de curvas. Okay? A parte mais avançada depois a gente vai ver com calma. Tá? Mas essa parte inicial vai ser só uma revisão rápida. Bom, antes de falar em integração em curvas, a gente precisa primeiro falar de curvas. Tá? Curvas paramétricas mais especificamente. Isso aí vai ser basicamente uma repetição do que vocês já aprendem em parametrização de curvas no plano ou no espaço, em cálculo 2, se eu não me engano, que vocês veem isso, em que você tem uma parametrização de uma curva, dado, por exemplo, uma função r de t, com coordenadas x de t, y de t, ou z de t se estiver no espaço, okay, com t variando em um certo intervalo. Então, isso aí descreve alguma curva no plano ou no espaço. Okay? Vai ser a mesma coisa, só que ao invés de escrever nesse formato aqui, a gente vai escrever como um número complexo. Então vai pegar as coordenadas x de t e y de t, ao invés de usar para formar um vetor r de t, a gente vai usar para formar um z de t. Okay? Mas vai ser exatamente a mesma coisa. Então está aqui a definição de uma curva paramétrica, okay? Parameterized curve. Vai ser simplesmente uma função z de t, tá? Porque aí uma função z de t vai ter um x de t mais um y de t, onde t é uma variável real, variando no intervalo aqui de a até b. Okay? E minha função vai pegar cada ponto, cada valor de t nesse intervalo AB e levar num ponto z de t do plano complexo. Okay? Então, à medida que o ponto varia, você vai percorrer uma curva lá no plano complexo. Okay? E essa curva é uma curva parametrizada por esse parâmetro t aí. Certo? Cada ponto t ali vai ter um ponto z de t no plano. À medida que o t varia, o ponto z de t vai andando no plano, vai percorrer essa curva aí numa certa direção. Então vai ser uma curva orientada. No caso aqui está orientada começando em z de a, e aí vai percorrendo a curva até chegar no z de b. Ok? Uma curva paramétrica é suave, tá? Smooth é suave, se a derivada dela existir e for contínua, naquele intervalo, e além disso, a gente não vai querer também que ela se anule. Okay? Então, para ser suave, tem que existir a derivada e ela não pode se anular. No caso aqui, ele dá mais uns detalhezinhos do como tratar a derivada nos limites do intervalo, tal, e tem que ser derivada lateral, mas não precisa esquentar a cabeça com isso não. Então, o importante é isso, que a derivada existe e não se anule. A gente não vai estar interessado só em curvas suaves, mas também em curvas suaves por partes. Uma curva suave por parte vai ser uma curva que é suave, exceto em alguns pontos finitos lá no meio do intervalo. Okay? Então, uma curva suave, ela não tem bicos. Okay? Uma curva suave por partes, ela pode ter aqui alguns pontos onde ela faz um bico. Okay? Esses bicos, em geral, acontecem ou em pontos onde a derivada não existe, ou então em pontos também onde a derivada é zero. Okay? Quando a derivada é zero, dá para a curva fazer um bico, porque é como se você estivesse andando e você desse uma paradinha, se sua derivada ficou zero, e aí quando você recomeça a andar, você pode começar em qualquer direção, então pode formar um bico. Okay? Por isso que para ser suave a gente não quer nem que exista, a gente quer que a derivada exista e não se anule. Tá? Porque quando não se anula também dá para ter bicos. Uma curva suave por partes, você até aceita que tenha bicos, mas uma quantidade finita. Okay? Uma outra maneira de pensar é que você pode quebrar a curva em vários pedacinhos, um pedaço, outro pedaço, em que cada pedaço ela é suave. Okay? Bem parecido com o que se tinha em cálculo 2. Você pode ter duas parametrizações, na verdade, em geral, você vai ter infinitas parametrizações de uma mesma curva. Okay? Então, digamos que eu tenho aqui uma parametrização z de t, que pega t no intervalo de a até b, e digamos que a imagem dê essa curva aqui. Okay? E eu posso ter uma outra parametrização z tilde aqui, de s, okay, que pega um parâmetro s num outro intervalo, cd, por exemplo, que talvez não tenha nada a ver com a b, e pode acontecer que a imagem dessa parametrização também dê exatamente a mesma curva. Ok? Em geral, isso aí vai acontecer se você tiver, por exemplo, uma função t de s que para cada s aqui nesse intervalo leve num certo t
lá no intervalo AB, e aí o z tilde seria, o z de t seria a composição dessa função com o z tilde seria a composição dessa função com aquela. Okay? Então a imagem final acaba dando a mesma. Okay? E aí, essa mudança de parâmetro é o que a gente chama de uma reparametrização. Em geral, a gente vai exigir essa condição aqui, que quando você escrever o t em função de s, você vai querer que a derivada dele seja positiva. Okay? Isso aí é só para garantir que sua curva não mude de orientação. Okay? Então, por exemplo, se essa parametrização z de t, à medida que o t varia, a curva estiver indo nesse sentido, você não vai querer que na outra parametrização ela mude de direção. Okay? Para garantir que não mude de direção, você põe essa condição aqui, que a medida que t' de s seja maior que zero, quer dizer que quando o s aumentar, o t também aumenta. Então, para preservar o sentido. Ok? De novo, bem parecido com cálculo. Às vezes você vai querer fazer justamente o contrário. Às vezes você vai querer mudar o sentido da curva. Ok? Então aqui ele usa essa notaçãozinha. Ele tem uma curva gama. Ok? Quando ele está considerando uma parametrização específica, em geral ele chama de z de t. Ok? Quando ele usa gama, ele quer dizer a curva como objeto geométrico. Seria a imagem do z de t. Ok? Uma curva, você tem uma parametrização, vai ter uma certa orientação para ela. Ele chama de gama menos, tá? A maioria dos livros, em geral, bota menos na frente, chama de menos gama. Uma curva que tem exatamente a mesma cara, ok? Então seria, se essa aqui é gama, o gama menos teria a mesma cara, só que iria para o outro lado. Okay? Então inverteria a orientação. Isso aí às vezes vai ser útil, e aqui ele dá uma fórmula para você simplesmente fazer isso aí, inverter a orientação. Se a curva z de t, que dava a orientação original, está definida no intervalo AB, para você definir uma parametrização z menos, da mesma curva, só que com a orientação oposta, você pode simplesmente fazer isso aqui. Onde tinha z de t, no lugar de t você bota b mais a menos t. Por que isso aí? Porque o que vai acontecer? Quando t for igual a a, e você jogar aqui, vai ficar b mais a menos a, vai dar b. E quando t for igual a b, e você jogar aqui, vai ficar b mais a menos b, vai dar a. Então, quando aqui o t era a, isso aqui vai dar b. Quando o t é b, isso aqui vai dar a. Então, basicamente, troca ponto inicial com final e com isso aí inverte a orientação. Então, isso aqui é só um truquezinho. Guardem essa forma. Toda vez que vocês quiserem inverter a orientação de uma curva, vocês podem fazer isso aí. Simplesmente troca t por b mais a menos t. Aí aqui só uma terminologia. Ele já tinha definido curva suave por caminhos, no caso de curva paramétrica, aqui simplesmente curva. Então, quando ele fala curva sem falar paramétrica, é porque ele quer dizer o objeto geométrico, só a imagem dela. Okay? E ele vai definir curva suave por partes também, quando ela tiver uma parametrização que seja suave por partes, blá blá blá. Uma curva vai ser fechada se o ponto inicial for igual ao ponto final. Então a curva começa num ponto, dá uma volta lá pelo plano e termina no mesmo ponto onde começou. A curva vai ser simples se ela não tiver autointerseção. Então, por exemplo, essa curva aqui que eu desenhei não é simples porque tem aqui um ponto de autointerseção, né? Ela passa por aqui e depois passa de novo. Então essa não é simples. Uma curva, para ser simples, seria uma coisa assim, que ela não se intercepta. Okay? Pode ser aberto, pode ser fechado ou pode ser aberto. O que importa é não se auto-interceptar. E aqui tem um exemplo de uma curva que é fechada, né? Ela começa nesse ponto aqui, fica andando lá e termina no mesmo ponto. Não é simples porque ela tem duas autointerseções aqui. Okay? Ela não é suave porque tem alguns bicos aqui, né? Mas como é uma quantidade, e aqui também. Mas como é uma quantidade finita de bicos, então ela é suave por partes. Então, tem esse pedaço aqui que é suave, depois esse pedaço aqui que é suave e um terceiro pedaço aqui que é suave. Então ela tem três partes que são suaves, então é suave por partes.
Eu recomendo que vocês deem uma revisada lá em cálculo 2, parametrizações. Então, aqui, parametrizações de curvas. Mas, essencialmente, a gente vai precisar de dois tipos de parametrização. Parametrização de círculos. Okay? Não estou dizendo que vai ser só isso, mas 90% das parametrizações que a gente vai usar vai ser parametrização de círculo ou parametrização de segmento. Parametrização de círculo é bem fácil. Tenho aqui, digamos que eu queira para minha curva C, digamos que seja aqui um círculo, de centro num ponto Z0, que eu posso decompor como x0 mais y0, e com certo raio R. Okay? Eu quero parametrizar essa curva. Bom, se vocês lembrarem de cálculo 2, uma parametrização de um círculo de centro x0, y0 e raio R pode ser dada por isso aqui. O x como função de t, você pega como x do centro, ou seja, x0, mais R vezes cosseno de t, o y a mesma coisa, só que com seno. Okay? Com t variando de 0 a 2π, se você quiser dar uma volta completa. O t vai fazer o papel do ângulo. Okay? Se eu quiser só meia volta, pegaria 0 a π, por exemplo. Okay? Isso aqui é parametrização pensando como uma função em R2, uma curva em R2. Para pegar a mesma coisa, pensar como uma curva no plano complexo, é simplesmente você pegar esse x de t e esse y de t, junta num z de t, que vai ser o x de t mais y de t. Aí pega então essas fórmulas x de t, y de t, substitui ali. Então vou ter x0 mais y0, certo? Isso aqui. Joga o resto aqui também, bota o r em evidência, vai ficar r vezes cosseno de t mais i seno de t. Ok? Bom, só que aí o x0 mais y0 era justamente o z0, né? Aqui. E cosseno de t mais i seno de t, a gente já viu que é exponencial de it. Exponencial de um complexo imaginário, it, dá justamente isso aí, cosseno de t mais i seno de t. Então tá aí. Aí você chega nessa fórmula que ele já dá pronta aqui, de parametrização de um círculo de centro Z0 e raio R. Você simplesmente pega isso aqui, Z0 mais R vezes elevado a it. Aqui com t indo de 0 a 2π para dar a volta completa. Com essa parametrização você vai ter orientação positiva. A orientação positiva é essa aqui, no sentido anti-horário. Okay? Se você quiser uma parametrização negativa, ou seja, no sentido horário, você pode usar aquele truquezinho lá de cima. Okay? Troca o t por b mais a menos t. No caso aqui, como o intervalo é 0, 2π, b mais a vai dar 2π. Então eu trocaria o t por 2π menos t. Ok? Só que como isso aí vai ficar lá na exponencial, okay? E a exponencial acaba virando cosseno mais e seno, esse 2π aí, quando eu jogar no cosseno e seno, não vai desaparecer. Okay? Então você pode simplesmente já sumir com esse 2π logo do início. Então vai ficar simplesmente z0 mais r exponencial de menos et. Okay? Então, isso aqui, exponencial de mais et, fica no anti-horário. Troca o sinal do t, fica no sentido horário. Outra parametrização que é bem útil é a parametrização de segmento de reta. Okay? Então, digamos que minha curva C seja um segmento de reta começando no ponto Z1, terminando no ponto Z2. Okay? E aí você tem essa fórmula aqui pronta de uma parametrização de segmento. Você simplesmente pega z de t igual ao ponto inicial Z1, mais t vezes o vetor que vai de Z1 a Z2, que é simplesmente Z2 menos Z1. Com t indo de 0 a 1. Então, vamos ver se funciona. Se eu jogar t igual a 0 ali, isso aqui vai sumir, vai dar Z1. Então vai estar começando no ponto Z1. Se eu jogar t igual a 1 ali, então o que vai acontecer? Vai ficar Z1 mais Z2 menos Z1, Z1 vai cancelar, vai dar só Z2. Então vou chegar lá no ponto final que eu queria. Okay? E como aqui é de primeira ordem t, então vai dar uma coisa linear, vai dar um segmento de reta bonitinho. Okay? Então guardem com muito carinho essas duas parametrizações. Parametrização de círculo e parametrização de segmento de reta. Ok? Então é isso. Depois a gente fala de integração.